Paz do Senhor. Amém. Então podem se sentar. Glória a Deus. É uma alegria, né, estar aqui nesse lugar abençoado, né? Como diz hoje, vai ser um culto raiz, né? Então hoje eu quero saber quem trouxe a Bíblia. E hoje, como tem dado show, né? Então hoje é na Bíblia mesmo. Mas glória a Deus que a gente tem esse lugar, né? Estava aqui pensando quantas pessoas não têm um lugar como esse para cultuar. E a gente aqui, vamos colocar entre aspas, no improviso, mas tem tudo que a gente precisa. Né? Até ar-condicionado, olha que peça. Né? Então Deus é bom. E é uma alegria ministrar a palavra dele, é muita responsabilidade, né? Mas é muito bom estar aqui e eu sempre peço confirmações, né? Depois vocês vão entender que Deus, ele fala, né? Ele confirma e é maravilhoso. E quantas pessoas aqui, quantos gostam de fazer perguntas? Mas vocês não topam, vocês podem até fazer perguntas, né? Porque cadê o professor Marcos aqui? Não? Ele está ali, ó. Então, o mestre Marcos está aqui, o apóstolo Ernesto, se quiser fazer alguma pergunta para eles, pode ficar à vontade. E só que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas perguntas que a gente encontra na Bíblia. E Deus ministrou muito forte a respeito de 3 perguntas feitas por grandes homens aqui da Bíblia. E a gente vai caminhar um pouquinho nesse sentido. A respeito dessas perguntas, a ênfase maior, eu vou até falar sobre algumas respostas, mas a ênfase maior é sobre as perguntas que esses homens fizeram. Então eu queria que você trouxe sua Bíblia ou no teu celular, pode colocar aí no modo avião, para não ter outras notificações para te atrapalhar, mas você pode acompanhar aí, Êxodo, capítulo 3. A gente vai ler esse trecho, Êxodo 3, a partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente. Moisés, Moisés, ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o seu rosto, porquanto temia olhar para Deus. E disse o Senhor, certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre o meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei o quanto estão padecendo. Por esse motivo, desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manda leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus. Quem sou eu para me apresentar diante de faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Assegurou-lhe Deus, eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu que te envia.
quando fizerdes o povo do Egito sair, vós prestareis culto a Deus nesse mesmo monte. Porém, Moisés acrescentou: quando eu for aos filhos de Israel e comunicar, o Deus dos vossos pais me enviou até vós, e me questionarem qual é o seu nome, o que eu devo dizer? Então afirmou Deus a Moisés: eu sou o que sou. E deveis dizer aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Amém. Glória a Deus. Então, aqui vocês já conhecem, né, essa história, a história de Moisés, é o início do chamado de Moisés. E o que me chama a atenção aqui, como eu disse, é a pergunta que Moisés faz para Deus. E é uma pergunta muito simples, né, no versículo 13. Qual é o seu nome? Né? Olha que pergunta mais simples. Né? Qualquer um que... É a primeira coisa que a gente faz. Né? Quando a gente não conhece alguém, quando a gente vai se apresentar, a primeira coisa que pergunta é isso: qual é o seu nome? É algo tão simples. Né? E até mesmo numa aula de inglês, quem nunca fez inglês na vida, mas sabe que é a primeira coisa que você aprende: what's your name? É a primeira coisa, o básico do básico do básico. Mesmo quem nunca fez uma aula de inglês já sabe que what's your name é qual o seu nome. Né? É muito básico, é uma pergunta muito simples. Só que ao mesmo tempo, olha a complexidade da pergunta que Moisés fez. Né? Porque Moisés teve essa coragem de perguntar para Deus: tá, mas qual é o seu nome? Como que eu vou apresentar? E tanto é que é uma pergunta que nunca alguém tinha feito antes. E se a gente observar aqui, no versículo 6, Deus já começa, na verdade, ele já começa se apresentando. Olha o que ele diz lá no 6. Eu sou o Deus do teu pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então Deus ele já começou se apresentando. Só que ele usa os antepassados, ele usa os antecedentes de Moisés. Né? É como se Deus estivesse falando: eu não cheguei agora. Né? Eu estou aqui desde sempre. Desde a antiguidade, desde o teu pai, dos teus avós, de Abraão, Isaac e Jacó, eu sempre estive aqui. Eu não sou uma novidade. Né? Eu estou aqui há muito tempo, eu já tenho um relacionamento com o teu povo. Eu não cheguei agora. Só que agora, qual é a diferença? Deus quer chamar Moisés para perto. Então, não quero saber o relacionamento que eu tive com os teus antepassados. Agora aqui é eu e você, nós dois estamos conversando. O diálogo aqui é nós dois. Então é como se Deus estivesse falando: agora vem mais para perto. Agora o meu relacionamento é com você. Agora eu quero que você tenha intimidade. Agora eu quero que você me conheça. Os teus antepassados, eu já tive uma história com eles. Mas agora é eu e você. Então, agora, e aí Deus revela para Moisés qual era o seu chamado, qual era a missão. Agora Moisés teve que colocar a mão na massa, a partir desse momento. E percebe que ali, Moisés, ele hesita, né? Ele sente uma insegurança. Tá, mas quem sou eu para fazer isso? Quem sou eu para cumprir essa missão, esse chamado que você está me pedindo? Né? Eu sou insignificante, eu sou incapaz, eu sou insuficiente, eu não vou dar conta. Mas aí Deus fala: mas espera aí, você não está sozinho. Eu estou contigo. Eu estou contigo nessa, você não vai estar sozinho. E aí é nesse contexto que Moisés pergunta: mas qual é o teu nome? Se alguém me perguntar qual é o teu nome, porque agora eu preciso te conhecer. Agora eu preciso desse relacionamento, eu preciso saber de verdade quem é o Senhor. Independente do que os meus antepassados já viveram, eu preciso saber. Eu preciso da minha experiência contigo. Amém? Amém. E aí Moisés teve então essa ousadia de fazer essa pergunta que nenhum dos seus antepassados tinha feito. Então ele teve essa ousadia, ele queria mais de Deus. E é como se ele realmente queria conhecer Deus de perto. Ele queria não só de ouvir falar, né? Eu não quero conhecer Deus só de ouvir falar todas as histórias que eu já ouvi dos meus antepassados. Eu quero conhecer, eu ter a minha intimidade, o meu relacionamento, a minha experiência com Deus a partir de agora. Então essa foi a realidade de Moisés ali naquele momento.
buscava essa revelação, essa clareza sobre a identidade de Deus, para que ele pudesse cumprir aquele chamado, aquela missão que Deus confiou a ele. E como eu disse, eu não quero me ater à resposta de Deus, né? Deus me responde, eu sou. Qual é o seu nome? Eu sou. Eu não quero me ater a essa resposta. Eu sei que ela é muito complexa, né? Tem muitos significados, mas o meu foco hoje é a pergunta que Moisés fez, né? Essa pergunta tão simples, mas tão complexa, de qual é o seu nome. Então Moisés, ele buscava entender quem Deus era, e o interessante também é que Deus, ele não rejeitou Moisés por ele perguntar isso, né? Deus não se sentiu ofendido, né? Porque Deus poderia falar, nossa, mas estou aqui desde sempre e até agora você não sabe meu nome, no mínimo você não sabe meu nome, o Todo-Poderoso, como assim você não sabe quem eu sou? Eu estou aqui desde Abraão, Isaac e Jacó, eu sou o Deus Todo-Poderoso, todos eles já me serviram, você vem perguntar meu nome, né? Esse não é o Deus que a gente serve, né? O nosso Deus, eu acredito que ele se alegrou com aquela pergunta, né? Porque ele estava encorajando esse relacionamento de Moisés. Ele estava querendo, mesmo que Moisés fizesse, é igual, eu estava pensando, é igual os professores, né? Quem é professor aqui? Professores se alegram quando o aluno faz uma pergunta, né? Porque eu demonstro que o aluno está interessado, ele não quer saber mais, né? Então, eu acredito que Deus, ele se alegrou com Moisés, porque ele mostrava que Moisés tinha interesse, ele queria uma experiência, ele queria um relacionamento. Ele não estava querendo ser só mais um ali naquela descendência. Ele precisava da experiência pessoal dele com Deus. E então, trazendo hoje para a nossa vida, a primeira pergunta que eu queria fazer, que a gente deve se fazer nesse dia: será que nós, hoje, a gente sabe quem Deus realmente é? Será que a gente só tem ouvido de uma fé ali da nossa geração? Os meus pais, os meus avós tiveram um relacionamento com Deus, eu cresci já nesse meio, eu já ouvi falar de tantas bênçãos que Deus fez, amém, glória a Deus, né? Mas será que nós já tivemos a nossa experiência pessoal com Deus? Será que nós já buscamos a ponto de realmente conhecer quem esse Deus é, não só de ouvir falar? Né? Então isso é a primeira reflexão que eu queria trazer para essa noite. Será que nós conhecemos Ele de perto? Será que nós sabemos o nome dEle? Será que nós sabemos explicar quem é esse Deus? Então esse é o primeiro questionamento que eu queria trazer nessa noite. E hoje a gente não tem o banner aqui, né, atrás, mas qual que é o ano que a gente está? Intimidade. O ano da intimidade? O ano da maior intimidade, né? Isso me chamou a atenção também esses dias, porque não é só o ano da intimidade, é o ano da maior intimidade. Então, eu não estou aqui dizendo que a gente não tenha uma intimidade com Deus, né? Porque a gente pode ter a nossa intimidade com Deus, mas o objetivo desse ano é uma maior intimidade, né? Independente do tamanho dela, talvez você tenha muita intimidade com Deus, mas é o ano da maior intimidade, então é buscar ainda mais, né? Então Deus falou muito comigo a respeito disso, é maior, não quer dizer que você não tenha nada, não quer dizer que você não me conheça, né? Mas quer dizer que a gente precisa buscar mais, a gente precisa ir além, né? Assim como Jó, a Bíblia dizia que Jó era um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal, que ele oferecia holocaustos pelos possíveis pecados que os filhos pudessem estar cometendo, né? E ele fazia isso continuamente. Então imagina, você pensa, esse cara tem intimidade com Deus, né? E tanto é que quando ele perde tudo, a Bíblia diz que ele, tudo bem, bendito é o nome do Senhor, né? Deus me deu, Deus me tirou, ele vai me dar de volta. Então ele louva a Deus em meio a tudo que ele perdeu. Então você pensa, esse cara tem muita intimidade, né? Só que lá no final, ele fala, lá no final do livro ele fala, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, só que agora os meus olhos veem o Senhor.
Então, olha só, um cara que a gente julgava que tinha muita intimidade, ele vira e fala, eu só pensei que eu vou falar. Então, ele buscou e no final ele teve mais, né? Teve uma maior intimidade. Então, eu creio que é isso que Deus espera da gente. Que a gente busque mais, independente do tamanho da nossa intimidade com Ele, mas que a gente busque cada vez mais, uma maior intimidade. Amém? E eu ouvi uma frase esses dias, talvez um mês atrás, que me chamou muita atenção também. E dizia assim, Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos que preferem a presença dEle. Olha que interessante. Ele não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos que preferem a presença dEle. Então aí fica a reflexão, será que a gente está preferindo a presença dEle? E muitas vezes não é porque eu não sou o filhinho preferido de Deus, mas talvez eu não estou tendo acesso a tudo porque eu não estou perto. Eu creio que se a gente é um filho que está perto, que está buscando a presença dele, a gente vai ter acesso a mais coisas do que um filho que está distante. Não é que ele prefere quem está perto, mas quem está perto tem mais acesso às bênçãos. Amém? Então que a gente possa ser esse filho que está mais perto do nosso Pai. Aleluia. Glória a Deus. Então, essa é a primeira pergunta que eu queria deixar assim, ecoando nos nossos corações, que é a pergunta feita por Moisés. Qual o seu nome? Quem é esse Deus? Quem é Ele para você? Quem é Ele para a sua vida? Qual é o tamanho da tua intimidade, do teu relacionamento, das suas experiências com Ele? E a segunda pergunta, gente, eu vou ser bem objetiva, tá? É bem rápido assim, eu creio. E a segunda pergunta está em Lucas 7. E essa pergunta, eu não sei exatamente porquê, mas ela sempre me intrigou. E lá no plano de leitura, esses dias estava, esse texto de Lucas 7, aí eu vi novamente, e me intrigou novamente, eu estava dando pelo celular. E aí eu peguei a minha Bíblia e eu vi que toda vez que aparecia isso, estava grifado na minha Bíblia. Eu falei, sempre me intrigou mesmo. Só que eu nunca parei para ir a fundo mesmo, e buscar entender um pouco mais. Então vamos lá, Lucas 7, 18. Então, os discípulos de João, aqui é João Batista. Então, os discípulos de João Batista lhe relataram todos esses acontecimentos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar: És tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus, lhe explicaram: João Batista mandou-nos para nos indagar: És tu aquele que estava para chegar, ou havemos de esperar outro? E naquela mesma hora, Jesus curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Depois disso, declarou aos mensageiros: Ide e relatai a João tudo o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o Evangelho é pregado aos pobres. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui também é uma história que vocês já conhecem, quem está lendo o plano de leitura já leu isso aqui. Então é um contexto em que João Batista está preso. João Batista está ali preso, e João Batista pensa: será que é um cara que não tinha intimidade com Deus, com Jesus? A Bíblia fala que desde o ventre da mãe dele, ele teve uma experiência com Jesus. Maria foi visitar Isabel, e as duas estavam grávidas, Isabel grávida de João Batista, Maria grávida de Jesus, e quando Maria se aproximou, João Batista deu um pulo dentro do ventre, porque sentiu a presença de Jesus. Então imagina se ele não tinha uma experiência, se ele não tinha uma intimidade com Jesus. Esse mesmo João Batista, que pregava sobre Jesus, testemunhava sobre Jesus, pregava o arrependimento, batizava
sabia quem era Jesus. E nesse contexto, ele está ali preso e ele manda perguntar. Ele chama 2 discípulos dele e manda perguntar: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? E aí, você é o Messias mesmo? Então você imagina, um cara com intimidade vai lá, manda perguntar se ele é o Messias mesmo, porque agora eu fiquei na dúvida. Né? Você imagina. Então, só que calma, você não vai começar a julgar João Batista, né? Vamos analisar aqui o contexto para entender um pouquinho melhor, pelo menos o que Deus ministrou no meu coração. Então aqui, João Batista, aquele pregador, aquela pessoa que ia abrir o caminho, né? Aquela pessoa que estava ali pregando arrependimento, fazendo as pessoas acreditar que Jesus era o Messias, ele se vê preso, ele se vê ali preso, sem nada para fazer, e ele pregava sobre o Messias que iria dar liberdade aos cativos. Então pensa, um cara preso e pregava que o Messias ia libertar ele, e o Messias não estava fazendo absolutamente nada. Então na cabeça dele, ele ficou assim: será? Não é possível que ele não está vendo a minha situação. A gente é amigo dele, a gente é primo, amigo desde o ventre, tem um relacionamento com ele não está fazendo nada para me tirar daqui. Então imagina a situação dele. Tanto é que ele conhecia o Isaías, né? Ele conhecia os textos de Isaías. Lá em Isaías 61, diz assim, Isaías 61, eis que o Espírito de Yahvé, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão. Então esse era o texto que ele já conhecia. Ele sabia que o Messias vinha para isso. Só que o Messias não estava fazendo isso na vida dele. Né? Ele achava que o Messias não ia ter esse comportamento. O Messias ia vir, ele ia confrontar o sistema, e ele ia tirar o João Batista da prisão, ia, sei lá, ser igual Paulo e Silas, ia tudo abrir assim, não sei. Ele esperava alguma reação, ele esperava alguma ação diferente do Messias. E nada estava acontecendo. E tudo permanecia do mesmo jeito. E não é que o João Batista deixou de acreditar, ele virou um incrédulo. Não é isso. Mas surgiu uma dúvida no coração dele. E Provérbios 13, 12. Abre aí, Provérbios 13, 12. Diz assim: a esperança que se adia deixa o coração adoecido. Só essa parte. A esperança que se adia deixa o coração adoecido. Então eu acredito que naquele momento, não é que ele deixou de acreditar, mas ele tinha uma esperança, ele tinha uma expectativa e aquilo não acontecia. Então o que aconteceu? O coração dele começou a ficar doente. Né? A esperança adiada faz o coração ficar doente. Então ele começou a se aborrecer. Tudo aquilo que ele pensava que aconteceria não estava acontecendo. Então o coração dele começou a ficar adoecido e começou a surgir dúvidas. Será que esse era o Messias mesmo? Né? Tem aquele ditado: mente vazia e oficina do diabo. Né? Ele estava ali, eu creio que a vida dele antes era muito agitada. Ele tinha os afazeres dele, ele batizava, ele pregava, e do nada ele ficou ali preso, sem ter o que fazer, e pensando em tudo que ele já tinha, tudo que ele sabia. Todos esses textos que ele saía vindo na cabeça dele: o Messias vai fazer isso, isso e isso, mas ele nunca fez. Na minha vida ele não está fazendo. Então, a dúvida foi surgindo no coração dele. E como eu disse, a dúvida é diferente de incredulidade. Não é que ele não estava acreditando mais, mas no momento surgiu essa dúvida. Eu até anotei aqui, quem tem dúvida é porque ainda crê, mas está buscando uma resposta, precisa de uma confirmação. Talvez por algum momento difícil que está passando ou por causa de um coração adoecido. Então, ali naquele momento, por conta do coração dele adoecido, surgiu uma dúvida momentânea. Então ele
Diferente de uma incredulidade. Incredulidade é a resistência a acreditar. A pessoa decide não acreditar, tem um coração endurecido e resistente a mudanças. Então ele não tinha um coração endurecido, ele deixou de acreditar, mas surgiu uma dúvida. E quantos de nós alguma vez teve alguma dúvida, precisou de uma confirmação? Né? Então é esse o contexto. E eu acredito que a chave nesse momento, para evitar essas frustrações, essas expectativas que a gente cria na nossa cabeça, é não focar no como as coisas vão acontecer. Né? Não é como as coisas vão acontecer, mas eu queria que a Liliana e a Fabiana levantassem um pouquinho, filha, para eles, por favor, porque isso foi a confirmação. Vira aqui para eles verem. É isso. Confia no processo. Amém? Mas você não confie, não colocar uma expectativa em como que vai acontecer, mas confiar no processo. Deus está no controle. Pode. Obrigada. Foi um pedido para vocês colocarem essa pessoa. É isso. É você não focar em como que vai acontecer, mas confiar no processo, porque Deus está nele. Deus tem o controle de todas as coisas. E eu já falei sobre isso antes. É a gente parar de criar um roteiro de como que Deus tem que agir. Porque esse é o nosso problema. A gente acha que Deus tem que fazer de determinada forma, a gente cria esse roteiro, e se Deus não faz daquele jeito, a gente ainda fica frustrado. Né? Então, João Batista, nesse momento, ele criou um roteiro. Olha, vai vir aqui, vai me resgatar, porque afinal o Messias vai estar proclamando liberdade aos cativos, criou um roteiro, não aconteceu e ele se frustrou. Né? Quantas vezes a gente não faz isso? O tempo todo a gente cria esse roteiro, não acontece e a gente ainda fica bravo com Deus. Né? E eu vou contar novamente uma experiência que eu tive nesse sentido, que foi uma vez, quando eu tive um acidente que eu quebrei a perna, e eu fiquei um tempão sem poder andar. Né? Fiz cirurgia, colocou um monte de pino, placa, enfim, eu tive que ficar um tempo sem andar, um tempo fazendo fisioterapia e tal, e eu queria entender por que eu estava passando por aquilo. E isso aconteceu em dezembro, e aí em fevereiro tinha um retiro, e quem ia vir no retiro era o pastor Rogério. Aí eu pensei, agora eu vou entender, agora eu vou entender o porquê que eu estou passando por isso. O pastor Rogério, profeta, homem de Deus, vai falar comigo. Né? Então, eu vou entender, eu orava para Deus, eu falei, Deus, eu preciso entender por que eu estou passando por isso. E eu tinha certeza que o pastor Rogério ia falar comigo, então agora eu vou entender. Né? E aí passou o primeiro dia, nada, segundo dia nada, terceiro dia nada, e terminou o retiro e não aconteceu, não falou nada comigo. E aí eu falei, poxa, pedi tanto para Deus, né? Só que eu ainda estava lá no cenário. Era o horário do almoço, era o último dia, e aí tem o almoço de encerramento, né? Aí eu estava na fila do almoço e uma irmã, não sei se ela está aqui hoje, a Lina, não, né? A irmã Lina Rosa, na fila do almoço, eu não lembro se eu estava de cadeira de roda, de muleta, não lembro. Mas na fila do almoço ela veio, ela falou assim, Deus pediu para eu te falar uma coisa, você está passando isso, por causa disso. E ela falou tudo que eu precisava ouvir, fazia todo sentido, que era algo tão simples que não tinha que cair na ficha, mas assim, era exatamente o que eu tinha pedido para Deus. E não foi o pastor Rogério, foi a Lina Rosa, né? Ou seja, Deus estava me mostrando que não era do jeito que eu queria. Né? Na minha cabeça, no meu roteiro, Deus ia usar o pastor Rogério, ele ia me falar e beleza. Né? Só que os planos de Deus são diferentes. Então a Lina foi super usada por Deus para me entregar exatamente aquilo que eu precisava ouvir. E aí, o que me faz refletir, se tivesse sido o pastor Rogério, eu não estaria falando isso hoje. Teria sido normal. Né? Para mim, teria sido algo, eu pedi, Deus fez, ok, mas isso me fez entender, me fez aprender que não era do meu jeito. Né? Claro que foi uma situação, tem milhares de situações que a gente acha que é do nosso jeito e a gente briga com Deus, mas a gente precisa estar mais atento a não focar, como eu disse, não focar no como, mas confiar no processo, confiar em como, na maneira que Deus vai fazer, não como no meu roteiro. Né?
Porque Deus ele tem um plano perfeito. Amém? E Deus ele é especialista em fazer algo maravilhoso com aquilo que a gente pensa que deu ruim, né, na nossa vida. Às vezes a gente acha que alguma coisa deu super errado, só que aí no final a gente vê que tudo cooperou para o bem. Né? A gente pensar, por exemplo, na história de Moisés. Moisés foi colocado num rio, dentro de um cesto, tinha tudo para dar errado. Né? Um bebê ali num rio, o que ia acontecer? Ele ia virar, ele ia morrer, ia acontecer. Mas Deus prepara tudo para que a própria mãe dele tenha a oportunidade de criá-lo. Né? José, a gente ouviu muito falar dele nesses dias. Foi vendido, foi jogado num poço, foi vendido pelos próprios irmãos, foi vendido como escravo para o Egito, tinha tudo para dar errado, mas no final ele se torna governador. Né? Então a gente tem que, como eu disse, parar e confiar no processo, porque Deus tem o controle de tudo, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Né? Então a gente tem que ser mais maleável a confiar nesse processo, e não a fazer os nossos próprios roteiros e achar que as coisas não estão dando certo, porque as coisas estão no controle de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E aqui é interessante também que João Batista manda perguntar, né? Ele manda perguntar para Jesus, e aí, és tu aquele que havia de vir ou a gente precisa esperar outro? E Jesus responde essa pergunta não com palavras, né? Ele responde o quê? Fazendo o que ele o papel do Messias, né? Cumprindo a agenda do Messias. Então ele começa a curar, fazer o cego ver, fazer o paralítico andar, fazer o mudo falar. Ele vai fazendo as coisas conforme também Isaías, né? Vou ler aqui Isaías 35, 5 e 6, que diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos, isso são as profecias sobre o Messias, né? Então se abrirão os olhos dos cegos e os ouvidos dos surdos se desobstruirão. Então o coxo saltará como servo e a língua do mudo cantará louvores de gratidão e felicidade, porquanto a água jorrará do deserto e muitos riachos da estepe. Então Jesus ele responde com essas ações. Peraí, você acha que eu não sou o Messias? Olha o que eu estou fazendo. Né? Estou cumprindo o texto de Isaías. Eu não vim só para te libertar dessa prisão, eu vim para uma obra muito maior que essa. Né? Então Jesus, ele não responde João com palavras, mas ele responde com as ações. Então ele faz os discípulos observar tudo aquilo que ele estava fazendo para levar até João Batista. Mostra para ele o que eu estou fazendo aqui fora. Né? Ele está preso, ele não está vendo nesse momento, mas conta para ele tudo que eu estou fazendo, para ele tirar a própria conclusão. Né? Não precisa responder, não precisa falar se eu sou ou não sou. Só mostra para ele o que eu estou fazendo e deixa ele pensar, deixa ele tirar a própria conclusão. E aí também, assim como lá na pergunta de Moisés, Jesus não repreendeu João Batista pela pergunta dele, pela dúvida dele, né? Mas ele mostrou as ações que estavam acontecendo para aprofundar a fé de João Batista, para fazer ele voltar a acreditar, para fazer ele tirar aquela dúvida, né? Eu anotei aqui, a maturidade espiritual não significa ausência de perguntas, significa levar as perguntas para o lugar certo. Então, se ele está com dúvida, ele levou a dúvida para o lugar certo. Agora ele não ia ter mais dúvidas. Né? Então, as nossas dúvidas, às vezes, nossas perguntas, não são motivo de vergonha. Né? Mas, às vezes, a gente tem algumas dúvidas momentâneas, não sabe, não está entendendo o jeito que Deus está agindo na nossa vida, mas Deus não vai nos repreender, Jesus não vai nos repreender por causa disso. Ele quer que mesmo que a gente leve essas dúvidas até Ele, para Ele sanar isso tudo e para aprofundar a nossa fé, para aumentar o nosso nível de fé. Amém? Aleluia. Então essa foi a segunda pergunta. Então, recapitulando. A primeira pergunta de Moisés: qual é o seu nome? Para levar a uma maior atividade, conhecer e ter experiências de perto. A segunda pergunta de João Batista: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Uma dúvida momentânea,
mas que foi sanada para aprofundar a fé dele. Né? E agora, a última pergunta está em Lucas 9. Agora, não é uma pergunta feita por um homem qualquer. É uma pergunta feita por Jesus. Então, assim, 18. Certa ocasião, estava Jesus orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. E então, lhes indagou: quem as multidões afirmam que eu sou? Aos que eles replicaram: alguns comentam que é João Batista, outros Elias, e ainda outros afirmam que é um dos profetas do passado que ressuscitou. Mas vós, inquiriu Jesus, quem dizeis que eu sou? Então Pedro tomou a palavra e declarou: és o Cristo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui, nesse momento, é como se Jesus estivesse concluindo tudo. Né? É igual aquele professor que no final do ano monta uma prova para ver se o aluno aprendeu tudo que foi passado durante o ano. Né? Então Jesus, com essa pergunta, Jesus queria ver se eles realmente tinham entendido a lição. É como se ele estivesse falando assim: ó, vocês já sabem que Moisés perguntou o nome do meu pai falou que ele era o eu sou, e aí João Batista veio e perguntou se eu era mesmo o Messias. Eu respondi com as minhas ações, mas e agora? Quem vocês dizem que eu sou? Olha que pergunta complexa, né? Que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro puxa a responsabilidade para ele, né? E manda muito bem na resposta, porque ele fala exatamente como se Pedro estivesse respondendo a pergunta de João Batista. Olha que interessante. És tu aquele que havia de vir ou devemos procurar outro? Aí Pedro fala: tu és o Messias, tu és o Cristo de Deus. É como se Pedro estivesse respondendo, agora com palavras. Né? Cristo respondeu com as ações, Pedro respondeu com as palavras. Ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus. Né? Então Pedro, ele respondeu muito bem, ele respondeu certo, tirou 10 nessa prova. Né? Só que mesmo ele tirando 10 nessa prova, ele não tinha entendido completamente a missão do Messias. Né? E é como se assim, na teoria ele acertou. Né? Na prova teórica ele acertou, ele tirou 10. Mas e na prática depois? Né? A gente sabe que não foi muito bem na hora da prática, mas na prova teórica ele tirou 10. Só que o problema da prova prática é que vem a pressão. Né? E na pressão, às vezes a gente não consegue manter aquilo que a gente conhece na teoria. Esse é o nosso problema. Né? E hoje Deus me trouxe à memória uma coisa que eu falei assim: nossa, nem lembrava disso. E realmente, quem já fez autoescola? Tem a prova teórica, né? Tem a prova prática. Quando eu fui fazer autoescola, fiz a prova teórica, né? Passei na prova teórica, ok. Vamos para as aulas práticas, ok. Nunca tinha dirigido antes, né? E comecei a fazer as aulas práticas, ok, tudo bem. Baliza era uma coisa que eu nunca tinha imaginado na minha vida, nunca tinha feito. E só que aí o professor ensinou lá os pontos, tá, aprendi, fui lá e fiz. Né? De primeira eu já consegui. Eu falei: nossa, uma mulher, né? Tem aquele preconceito e tal. E ele falou: nossa, você mandou bem, né? Vamos fazer de novo e tal. E aí tinha que ficar treinando, né? Fazia baliza, aí dá aquela voltinha assim no quarteirão, e faz de novo, e vai, e ele deixava lá, vai fazendo. Vai. E a minha maior preocupação era essa, porque, gente, baliza é mais difícil, né? E eu fazia. E eu, não sei como, mas eu nunca errei uma baliza. Em todos os dias de aula, eu não errei uma baliza. Então, ou seja, estou dominando, né? Isso daqui agora para mim, tá bom. Aí chega o dia da prova. E aí a minha preocupação no dia da prova era o percurso, porque eu falei: o percurso é muito mais difícil, hein?
você esquece uma seta, você esquece o freio de mão, já acabou. Mas a baliza, eu domino, né? A baliza para mim tá ok. Aí, primeiro é o percurso. Eu fiz o percurso, tá? Deu tudo certo. Ok, agora você vai para a baliza. Agora eu fui para a baliza e estava de menos, né? Agora eu já passei. Aí, fui para a baliza. Aí fiz a baliza e tal, o fiscal veio do meu lado, ele olhou assim, não, ficou muito longe, realmente, eu tinha errado, e ficou longe da guia, assim. Aí ele falou assim, não, mas eu vou dar uma chance para você arrumar. Aí eu falei, como é que eu vou arrumar agora? Eu falei, eu não passei por isso antes, eu não tinha errado na baliza, agora eu não sei arrumar. Aí o meu instrutor estava lá na frente e ficava assim, e fazendo sinal, eu esqueci o que ele está falando, não estou entendendo nada. Aí eu tentei arrumar aquele carro, e era mais simples, né? Tentar arrumar aquele carro, deixar mais perto e tal. Aí o fiscal cansou, ele veio do meu lado, aí ele falou assim, não, pode parar. Aí eu falei, pronto, reprovei. Aí ele olhou, aí ele falou assim, qual que é o seu nome? Eu fui procurar na lista, eu falei, Vanessa, vamos lá na Veronese. Você é filha do Carlos, Veronese? Eu falei, eu sou. Não, então tá bom, dessa vez eu vou passar você, mas você não faz mais. Mas você não faz baliza pra ele, depois eu peguei um trauma, nunca mais vai ter baliza. Demorou uns anos pra eu ganhar uma confiança de novo. Mas enfim, o que eu queria dizer com isso? Que às vezes na prova teórica a gente vai bem, né? E a gente sabe o que tem que fazer, mas na hora da prática, na hora da pressão ali, por mais que você seja confiante igual Pedro falava assim, eu me garanto, eu estou pronto, Senhor, né? Mas Pedro não estava pronto, né? Eu não estava pronta naquela hora, tinha confiança, achei que ia dar certo, não deu, talvez por excesso de confiança, talvez por causa da pressão, do momento, não sei, né? Mas assim como Pedro, na hora da prova prática, ali, na hora da pressão, é aí que a gente erra, né? É aí que não dá bom. E eu até anotei aqui também. É possível dizer a verdade sobre Jesus e ainda lutar com as fraquezas pessoais. Foi o que Pedro fez. Ele disse a verdade, ele falou, és o Cristo, mas ele ainda tinha as fraquezas pessoais dele. E a fé não é invalidada pelas quedas, mas ela é amadurecida através delas. Amém. Então a nossa vida é isso, é uma eterna busca por acertos. A gente sabe a teoria, mas a gente precisa, na prática ali, conseguir acertar mais. E acertar mais é você estar mais perto de Deus. É a intimidade que a gente precisa buscar. Porque quanto mais perto de Deus, é aí que eu vou acertar mais. Mais acertos e menos erros, né? Devido a essa proximidade. Lembra? Deus não tem filhos preferidos, tem filhos que preferem a presença dele. Então eu preciso estar perto para que eu consiga acertar mais do que errar. Amém. Glória a Deus. E como eu disse, Deus nunca vai julgar a gente por conta das nossas perguntas, né? Por conta dos nossos questionamentos. Assim como um professor, ele encoraja o aluno a perguntar. É como eu disse no começo. Se o aluno está perguntando, ele está demonstrando interesse, ele está querendo entender, ele está querendo saber mais. Então, se a gente tem dúvidas, se a gente tem questionamentos, vamos levar esses questionamentos ao Pai. É porque Ele vai nos ajudar, Ele vai ajudar a gente a acertar mais do que errar. É porque a gente erra o tempo todo, né? Mas a gente, para acertar mais, é só ter cada vez mais intimidade com Ele. Amém. Glória a Deus. Então, é isso. Em resumo, é isso, né? Em resumo, como Moisés disse, qual é o seu nome? Ele precisava entender mais quem aquele Deus era. E para eu conhecer mais, ter experiências com Ele, é intimidade, né? João Batista, ele teve um momento de dúvida. E para solucionar essa dúvida dele e ter clareza, ele precisava estar perto, ele precisava ir até Jesus, né? Mandar perguntar para Jesus.
perguntar a Jesus, tirar as dúvidas com ele, né? E Pedro, para ele sair dessa teoria só e acertar mais na prática também, é intimidade com Jesus. Então, ou seja, o resumo é a intimidade com Jesus o tempo todo, né? Então é isso que a gente precisa buscar e é isso que eu queria deixar, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, para que a gente possa refletir, né? Independente do momento que eu estou passando, do que eu estou precisando, intimidade com Deus é a resposta, né? Então que a gente possa ter esse relacionamento com Ele, essa intimidade com Ele, dia após dia. Amém? Amém. É isso. Deus abençoe. Pode encerrar assim? Então tá bom. Então vamos colocar de pé, fazer uma oração. Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos aqui diante da Tua presença nessa hora, Pai, nós queremos te agradecer, te louvar, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui, Pai, te agradecer também por esse lugar abençoado que o Senhor nos colocou, te agradecer pela Tua palavra, te agradecer, Deus, por não desistir de nós, te agradecer, Pai, porque nós sabemos que mesmo em meio aos nossos erros, às nossas falhas, o Senhor, Pai, é um Deus que nos chama para mais perto. O Senhor é um Deus que ainda continua nos convidando para essa intimidade, para que a gente possa, Pai, estar cada vez mais próximos, cada vez mais perto de Ti, para que a gente possa obter mais intimidade e estar cada vez mais acertando do que errando, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, nós possamos ir para as nossas casas em paz, ter uma noite abençoada e o restante de semana também abençoado na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém.